Bom dia! Hoje são 4 de dezembro de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 18º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns livros de Augusto Cury, de sua coleção, com o título Analisando a Inteligência de Cristo. Ele fez 5 livros. Já analisei o último livro, fiz 15 vídeos sobre o último livro, o mais recente. E agora o terceiro vídeo sobre este livro aqui, Mestre da Vida, o Mestre da Vida. Então vamos analisar mais um trecho aí de Augusto Cury. E vou também aqui citar no quadro uma passagem deste livro aqui, de Juan Arias, Jesus, esse grande desconhecido, Juan Arias. E vou também novamente citar um trecho deste livro aqui, de Bart Ehrman, com o título Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Certinho? Então vamos aqui ao quadro. Aqui está o quadro com o título Augusto Cury e Jesus Cristo, 18º vídeo. Essa expressão Jesus Cristo não é usada por mim, mas pelo Augusto Cury. Eu digo apenas Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca foi o Cristo, o Messias, aguardado pelo seu povo, o povo judeu. Certinho? Muito bem. Antes de entrar aqui no texto de Augusto Cury, vamos agora a mais aqui um raciocínio. Temos aqui o Joel da Atena e o Adilson José da Silva. Suponhamos que você seja vizinho do Joel da Atena e do Adilson José da Silva, certinho? O Joel da Atena é filho do da Atena. Ele aí substituiu o pai na rede Bandeirantes Televisão com aquele programa diário Brasil Urgente, não é? Mostrando ali a violência principalmente no estado de São Paulo. Joel da Atena, filho de Datena. E temos aqui o Adilson José da Silva. Você nunca ouviu falar, com certeza, em Adilson José da Silva. Adilson José da Silva é doutor em física. Ele é professor da USP, Universidade de São Paulo, uma das mais conceituadas e talvez a melhor universidade do Brasil. Ele se formou em física pela USP, fez mestrado também pela USP e fez doutorado também pela USP. Então, Adilson José da Silva, suponhamos aí que você tenha uma dúvida sobre física. Você quer espancar essa dúvida. Então, se você tem como vizinhos o Joel da Atena e o Adilson José da Silva, qual deles você procurará para tirar sua dúvida? Com certeza você vai procurar o Adilson José da Silva, porque ele é doutor em física, certinho? Da mesma forma, o Augusto Cury e o Juan Arias, sendo aí vizinhos seus, certinho? Então vamos supor aí que você tem uma dúvida sobre o Novo Testamento e gostaria de tirar essa dúvida. Você vai procurar quem? O Augusto Cury ou o Juan Arias? O Augusto Cury, ele é formado em medicina, ele é psiquiatra, fez pós-graduação em psicologia e fez doutorado em administração de empresas. O Juan Arias é mestre em teologia, formado em teologia e também em filosofia. Além disso, o Juan Arias, ele também fez pós-graduação em psicologia, como o Augusto Cury.
Além disso, o Juan Arias estudou as línguas semíticas, aquelas línguas faladas na época de toda a Bíblia, línguas semíticas. Além disso, ele também fez pós-graduação em sociologia. Além disso, ele também estudou filologia comparada na Universidade de Roma. O Juan Arias, ele é espanhol e morou durante 14 anos na Itália. E ele cobria ali tudo sobre o Vaticano. Ele, como jornalista correspondente do jornal El País espanhol, ele acompanhou durante muitos anos, durante 14 anos, ele acompanhou ali as viagens papais. Ele acompanhou o Papa Paulo VI e também o Papa João Paulo II, o Carol Ottila. O Juan Arias acompanhou aí esses papas, certinho? Então ele é um estudioso da Bíblia e principalmente do cristianismo, Juan Arias. Vários livros publicados aí em vários países, certinho? Muito bem. Então, se você está com uma dúvida sobre o Novo Testamento e você tem como vizinhos o Augusto Cury e o Juan Arias, você obviamente vai procurar o Juan Arias, porque ele é doutor, mestre em teologia. O Augusto Cury não, certinho? Vamos agora ao texto de Augusto Cury, que eu estou colocando aqui, esse mesmo texto dele, na página 39 e também na página 40, e estou aqui dando mais exemplos com a Bíblia, correto? Então, nas páginas 39 e 40 do livro de Augusto Cury, O Mestre da Vida, ele escreve assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles, os evangelistas, os 4 do Novo Testamento, por isso eles não se copiam uns aos outros, e os 4 se completam, certinho? Muito bem. O Augusto Cury, resumindo aqui, ele está dizendo que nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe ali, entre os evangelhos, uma coerência assombrosa, uma lógica assombrosa, que impressionam qualquer estudioso dos 4 evangelhos, correto? Além disso, diz o Augusto Cury, que os 4 evangelistas fizeram uma investigação detalhada, uma investigação minuciosa para fazer ali seus evangelhos, correto? E além disso, ele diz que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que os evangelistas não se copiam, eles não buscam textos de outros evangelistas, porque eles fizeram uma investigação detalhada. Ora, não há essa coerência nem essa lógica, como diz o Augusto Cury. E também os evangelistas não fizeram uma investigação detalhada, não. Ali era discurso oral e não investigação em textos sobre Jesus fora do mundo religioso. Não encontrariam nada. Nada de investigação detalhada, pois. Além disso, os evangelistas se copiam. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Muito bem, então vamos aqui rapidamente. O Juan Arias, que é formado em teologia, nas páginas 33 e 36 desse livro aí, dele, ele escreve assim, diz ele: são atribuídos a Marcos, Mateus, Lucas e João, mas, na realidade, ignora-se quem os escreveu. Ele está dizendo aí o que qualquer teólogo sério diz, que os evangelhos
que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos aí não foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo isso é tradição. Qualquer teólogo sério sabe disso. Muito bem. Além disso, ele está dizendo aqui, o Juan Arias, que ninguém sabe, na verdade, quem foi que escreveu esses 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Certinho? Ninguém sabe identificar precisamente quem escreveu. Certo? Muito bem. O Bart Ehrman, na página 18 de seu livro, ele diz assim: os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Outro doutor aqui em teologia afirmando uma coisa contrária ao que diz aqui o Augusto Cury, certinho? O Augusto Cury diz que os evangelhos têm uma lógica, uma coerência impressionante. Já o Bart Ehrman diz que os evangelhos se contradizem, que essa lógica aí, que essa coerência não pode aí jamais ser levada a sério, correto? E que os evangelhos têm muito material não histórico, apenas teológico, certinho? E voltando aqui ao Arias, que eu esqueci, ele diz aqui também, os evangelhos não são material histórico. Isso aí, outro formado em teologia. Repito, ele diz, os evangelhos não são material histórico, e sim teológico. Olha aqui, os evangelhos não são material histórico. E o Bart Ehrman, no mesmo sentido, diz que os evangelhos incluem material não histórico. E isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Certinho? Eles dizem a mesma coisa. Certo? Muito bem. Então, como o Augusto Cury diz aqui que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que os evangelhos entre si têm uma coerência impressionante, como ele diz isso, então vou trazer aqui mais uma prova no evangelho, e essa prova aqui está no livro de Bart Ehrman, que eu estou aqui explicando de forma fácil, didaticamente. Vou mostrar aqui que não há essa coerência, como diz aqui o Augusto Cury, certinho? Então vamos lá. Bíblia, o livro de João. Vamos pegar aqui uma discrepância, mais uma. Muito bem. Você vê aqui João capítulo 2, não é isso? Aqui também João capítulo 2 e aqui João capítulo 4. Eu estou explicando isso aqui porque isso aqui é sequência. É sequência ascendente. Certinho? Começa aqui, continua aqui e termina aqui. Isso aqui é o que eu digo, é uma sequência. Muito bem, então vamos aqui ver o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 e 11. Eu coloco aqui poucos versículos porque o quadro não permite, o espaço é pequeno. Então tenho aqui que fracionar isso, certinho? Mas eu coloco aqui o fundamental. Então vamos lá. Livro de João, capítulo 2, versículos 1 e 11. Vamos aqui. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, uma cidadezinha aqui, Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Corretinho? Muito bem. Com este o quê? Aqui, nessa lenda de João, ele colocou aqui aquele primeiro milagre feito por Jesus, não é? Jesus transformou água em vinho. Então ele diz, com este milagre em que Jesus transformou água em vinho, deu Jesus princípio, isto é, início a seus sinais em Caná da Galileia, correto?
Vou explicar de novo. João aqui está dizendo que houve um casamento nesse lugarzinho aqui chamado Caná da Galileia. Houve um casamento ali, certo? E que nesse casamento, Jesus estava lá, a mãe de Jesus, os irmãos de sangue de Jesus e os discípulos de Jesus. Corretinho? Para que você entenda. Muito bem. Aí acabou-se o vinho e o pessoal reclamando. Aí Jesus, nessa lenda bíblica, transformou água em vinho. Jesus, correto? E aqui está dito que este milagre foi o primeiro que Jesus deu princípio, início a seus sinais em Caná da Galileia, corretinho? Então aqui em Caná da Galileia, escute bem, houve o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre, certinho? Ele transformou água em vinho, correto? Muito bem, na Galileia, correto? Muito bem. Então aqui é o versículo 11, não é? O versículo 12 diz que depois disso aqui, depois de Jesus ter dado início a seus sinais, começou aqui o primeiro sinal, depois disso, Jesus, sua mãe, seus irmãos de sangue e os discípulos foram para Cafarnaum, que também fica na Galileia, correto? Cafarnaum, o versículo 12. E o versículo 13, que aqui está, é continuação, veja aí. E o versículo 13 de João, capítulo 2, 13 e 23, dizem assim, vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, certinho? Subiu Jesus para Jerusalém. Estando ele quem? Jesus. Estando ele em Jerusalém, veja aqui, Jesus aqui está em Jerusalém, na Judeia. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele, Jesus, fazia, creram no seu nome. Certinho? Muito bem. Então veja, aqui em João, capítulo 2, versículos 13 e 23, está dito que Jesus saiu daqui da Galileia, foi para Cafarnaum, e de Cafarnaum ele foi para Jerusalém. E ali na festa da Páscoa, né, a Páscoa dos judeus, Jesus estava ali durante a festa da Páscoa, certo? E ali muitas pessoas que estavam naquela festa da Páscoa em Jerusalém, já na Judeia, muitos viram milagres, sinais feitos por Jesus aqui, certinho? Em Jerusalém, certo? Então veja, o primeiro sinal feito por Jesus na lenda bíblica foi em Caná da Galileia, não é? Transformação da água no vinho, certinho? O primeiro sinal. Já na sequência, em João 2, 13 e 23, está dizendo que Jesus saiu aqui da Galileia, não é? E foi para a Judeia, para Jerusalém. E que em Jerusalém, Jesus aqui, durante a festa da Páscoa, fez aqui sinais, mais sinais ainda. Ele fez mais milagres ainda aqui, durante a festa da Páscoa, em Jerusalém. Certinho? Então aqui veja, na Galileia, o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus. Aqui, em Jerusalém, na Judeia, mais sinais, mais milagres feitos por Jesus. Não é isso? Muito bem, parabéns. Você está entendendo. Agora vamos para cá. Veja agora a discrepância, correto? E isso aqui é mais um exemplo dado
pelo Bart Ehrman em um de seus livros. Certinho? Estou explicando para você de forma fácil, para que você entenda. Em João, na sequência, capítulo 4, versículos 46 e 54, está escrito assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Está dizendo aqui que este aqui foi o segundo sinal de Jesus. E aqui está a discrepância. Não há coerência aqui, como diz o Augusto Cury. Isso aqui é uma discrepância. Isso aqui é mais uma ingenuidade. Por quê? Porque diz aqui que o segundo sinal de Jesus, o segundo milagre, foi feito novamente em Caná da Galileia. Não, não. O primeiro sinal foi feito aqui em Caná da Galileia. E depois Jesus foi para Jerusalém. E ali fez também outros milagres, como está escrito aqui. Então este aqui não é o segundo sinal, porque o segundo sinal foi feito aqui em Jerusalém, na Judeia. E aí a discrepância, aí o erro ingênuo de quem escreveu o que está aqui, em discordância com o que está em João, capítulo 2, versículos 13 e 23. Então vamos aqui. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Veja, Jesus já estava aqui em Jerusalém, na Judeia. Ele saiu da Judeia e foi de novo para Caná da Galileia, onde ele aqui havia passado por aqui. Então aqui ele já está em Caná da Galileia. E aqui aparece um centurião, um oficial do rei, que tem um filho doente e que mora em Cafarnaum, perto de Caná da Galileia. Certinho? O filho do oficial do rei está doente e ele mora em Cafarnaum, perto de Caná da Galileia. E Jesus estava em Caná da Galileia. Aí esse oficial do rei, ele diz a Jesus que o filho dele está doente e ele pede que Jesus vá com ele até Cafarnaum, onde o menino está doente. Jesus não vai. E Jesus cura, na lenda bíblica, o menino muito sem estar perto do menino, certo? Jesus cura o menino aqui estando em Caná da Galileia. Aí Jesus diz para o homem, para o pai: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Aí na lenda bíblica o homem foi e constatou que o menino estava bom. Certinho? Que o menino ficou bom, o filho dele. Então aqui foi mais um milagre na lenda bíblica feito por Jesus. Mais um milagre. E aí diz: foi este o segundo sinal, isto é, foi este o segundo milagre aqui que Jesus fez depois de vir da Judeia para aqui, a Galileia. E não foi o segundo sinal na lenda bíblica. Não foi. Foi mais um sinal, porque o segundo sinal, o segundo milagre feito por Jesus, foi aqui, quando ele estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Viu aí, gente? E é assim em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, porque a Bíblia, você não pode levar a Bíblia como um livro histórico. Como diz aqui o Bart Ehrman, a Bíblia está cheia, os evangelhos estão cheios também de material não histórico. Como diz também o Juan Arias, os evangelhos não são material histórico, e sim teológico. Teológico apenas, entendeu? Então você vê aqui que o primeiro sinal de Jesus foi em Caná da Galileia. Ele saiu daqui e foi para a Judeia, em Jerusalém. E ali ele fez mais milagres. O segundo milagre foi feito aqui,
o segundo sinal foi feito aqui na lenda de Jesus, certinho? E aqui diz que Jesus saiu daqui da Judeia e voltou para Caná da Galileia, voltou para cá, onde havia transformado água em vinho. E aqui Jesus fez outro milagre, salvou o filho do oficial do rei. E aqui diz que esse milagre feito por Jesus aqui, em Caná da Galileia, foi o segundo milagre, o segundo sinal que Jesus fez depois de sair daqui da Judeia para a Galileia, entendeu? Não, o segundo sinal, o segundo milagre feito por Jesus na lenda bíblica foi aqui durante a festa da Páscoa dos judeus, como está dito em João capítulo 13, versículo 23. Então você vê aqui mais uma informação errônea, mais um erro ingênuo que está aqui e que não tem coerência com o que foi exposto aqui em João capítulo 2, versículos 13 e 23. Não é fácil explicar isso? Que a Bíblia está repleta de lendas, erros históricos, de fábulas, de contradições, cheias de discrepâncias, etc. Não há, portanto, nos evangelhos essa lógica, essa coerência que impressionam os estudiosos, como diz aqui o Augusto Cury. Certinho, gente? Portanto, aqui, mais uma discrepância bíblica. Portanto, aí, mais um livro, ou melhor dizendo, mais um vídeo, e muito obrigado.